Só compartilhar minha tela aqui. Bruno, você me ouve? Sim, sim, perfeitamente. Então, boa noite. Nós vamos iniciar, né, a nossa terceira aula aí, da matéria de gerenciamento e controle ambiental. Hoje eu vou iniciar um pouquinho falando sobre poluição do solo, né? Muitas das vezes a gente acha que existe só poluição do ar, das águas, né? Mas um ponto muito importante que deve ser levado em consideração é a questão do solo, tá? O solo ele é uma camada superficial, né, e é formado por alguns fatores, né, entre eles físicos, químicos, biológicos, né, ao decorrer do tempo. O solo ele é um meio natural, ele vai ser resultado aí do processo de decomposição de rochas, de matéria orgânica, e o solo ele é muito importante para a nossa vida, tá? Ele nos fornece, por exemplo, nós dependemos do solo para o crescimento de plantas, para a produção de alimento, para abrigar organismos. Então, isso é muito importante e o solo tem um papel também essencial no ciclo da água e na recirculação de nutrientes. Aqui eu coloquei uma imagem de três tipos de solo, né? Existem vários tipos de solo, mas os que mais são conhecidos é o solo argiloso, a areia e o silt, né? Que é um material mais inferior um pouquinho que a argila, né? Um solo mais pobre, vamos dizer assim. Deixa eu ver se vai passar. Passou. O solo ele pode variar de acordo com a sua composição, né? Isso vai interferir no tipo de solo. A característica dele vai depender de alguns fatores. Como que eu vou definir com a característica do meu solo? O que vai interferir, né? O clima, né? Dependendo se é um clima mais chuvoso, mais seco, se é um período que tem muito sol, um período que tem menos sol. Então, isso vai interferir, né, no nosso solo, as características desse solo. A topografia, né? Se é um local com bastante relevo ou é um local mais plano, isso também vai interferir. E o material de origem, né? A atividade biológica desse solo. Então, a decomposição da matéria orgânica, se é um solo com mais atividade, né, com atividade de decomposição através do processo das bactérias aí ou não, né? E quanto mais matéria orgânica, mais rico esse solo é. Esse solo ele pode conter minerais, água, ar, matéria orgânica e uma diversidade de organismos vivos que vão contribuir para a fertilidade desse solo. Então, o que eu falei, né? Quanto mais matéria orgânica esse solo tem, mais rico ele vai ser e mais produtivo, né? Porque ele vai ter maior quantidade de nutrientes. Então, geralmente, um solo ele é composto aí 45% de minerais, 25% de ar, 25% de água e 5% de matéria orgânica. As camadas do solo, elas podem se diferenciar entre si e são formadas, né, a partir da interação do sedimento original através do processo de intemperismo, né? Então, o que é o intemperismo? É o processo de atividade mesmo da própria natureza, né? Se vai ter mais vento, menos vento, chuva, sol, né? Isso são intempéries, né? Que pode acontecer em vários tipos de solo. As diversas colorações são originadas, né, de acordo com a intensidade de hidratação de ferro, dos teores de cálcio e óxido de silício, né, além da presença de material orgânico na camada superficial aí do solo. Então, o que vai diferenciar, né, um solo mais claro de um solo mais escuro é a quantidade de ferro, né, cálcio, óxido silício e também a própria matéria orgânica existente ali.
O perfil do solo ele é definido pelo conjunto de horizontes ou camadas que abrangem verticalmente, desde a superfície até o material originário aí, podendo apresentar uma grande variedade numa mesma região, por exemplo. Já a granulometria do solo, né, que é o tipo de material que constitui o sedimento, ela apresenta influência direta nas propriedades do solo, né, e nos processos de atenuação e transporte de nutrientes também. Então, os solos temperados, os solos tropicais, eles vão apresentar uma maior profundidade e temperatura. Além disso, a decomposição da matéria orgânica ocorre de uma maior velocidade, né? E também a absorção de água maior pelos vegetais. Falando um pouquinho sobre a poluição do solo, né? A poluição do solo ela é um problema bastante significativo e isso é causado principalmente pela introdução de substâncias e resíduos que vão alterar as características naturais desse solo. Então, a contaminação pode ocorrer de forma planejada, acidental ou mesmo natural. Então, a poluição do solo ela pode ser ocasionada pelas atividades humanas. A maioria das vezes, né, isso ocorre, as atividades das indústrias, da própria cidade, né? Então, quando eu faço a disposição inadequada dos meus resíduos, tem os processos de mineração também, uso excessivo de agrotóxico, fertilizante, ou a ocorrência de acidentes ambientais, por exemplo, se eu estou numa rodovia e tomba uma carreta, um caminhão, né, contendo um produto químico, por exemplo, aconteceu de forma acidental, mas não vai deixar de ter a contaminação do solo ali presente, né? Então, as atividades antrópicas, elas contribuem de forma bastante significativa para que ocorra a poluição do solo. E o solo, ele tem uma capacidade limitada, né, de imobilizar essas impurezas. Isso vai acontecer dependendo da decomposição contínua desses poluentes e pode comprometer também a qualidade e afetar até a água subterrânea. Então, no caso que eu citei a questão do caminhão, por exemplo, ele vai tombar lá na rodovia, mas esse material ele pode chegar até um recurso hídrico. Ou até mesmo se infiltrar de certa forma no solo, que vai atingir as camadas de água subterrânea. Então, é muito importante que seja feita, né, ações para a gente conseguir corrigir isso de forma mais rápida. A poluição do solo ela tem uma definição de acordo com a legislação ambiental brasileira, né? Ela é definida pela presença de substâncias químicas, resíduos sólidos, líquidos ou outros poluentes no solo, que em níveis que prejudiquem a nossa saúde, a fauna, flora, o meio ambiente como um todo, né? Porque o meio ambiente é todo o meio que a gente está inserido e a inter-relação que a gente tem nesse meio, que vão tornar esse solo inadequado, seja para um uso agrícola, um uso industrial, que vai impossibilitar aí essas funções. Quando eu faço a disposição inadequada desse resíduo, por exemplo, num solo, esse material ele vai demorar uma certa quantidade de tempo para se decompor, né? E esse processo de decomposição, isso vai impactar de forma negativa o solo, dependendo do meu material que eu dispus ali de forma incorreta, né? Se eu coloquei um plástico, determinados tipos de produtos químicos, né? E tudo isso vai fazer com que haja uma contaminação do solo no seu processo, né, de decomposição ali e vai levar um determinado tempo. E muitas das vezes o meu solo ele não vai conseguir tratar isso, né? Imobilizar essa impureza. Apesar, né, do solo apresentar grande capacidade aí de imobilizar, né, e depurar certa quantidade de impurezas, essa capacidade ela vai se tornar limitada quando existem resíduos depositados no sedimento, né, proveniente de algumas atividades aí. O lixo doméstico, por exemplo, né, quando eu faço o meu descarte do meu resíduo de forma incorreta em contato com esse solo, o lixo industrial, quando as indústrias não têm um determinado
cuidado, né, no próprio tratamento desses resíduos e acabam depositando de forma incorreta ali no solo. Os poluentes atmosféricos, né, eles podem sim, apesar de que às vezes não estão em contato direto com o solo, mas isso vai interferir, né, na contaminação dele. O uso de fertilizantes, né, porque os fertilizantes eles acabam mudando as características do solo, e aí causam alguns probleminhas, né, como salinização. Às vezes o solo também ele não consegue absorver tanto nutriente, e também a questão de materiais tóxicos. E além disso, nós temos os efeitos cumulativos desses resíduos, né, que vão alterar a capacidade, a característica geral do solo. Então, se eu tenho um determinado solo que tem uma determinada característica e depois da deposição desse material, ele vai ter um efeito cumulativo desse resíduo que vai se decompor ali. A granulometria do solo, a compactação e o tipo de material que vai constituir o sedimento, eles vão apresentar influência direta nas propriedades desse solo e nos processos de atenuação e transporte desses poluentes. Então, a textura, a estrutura, densidade, porosidade, permeabilidade, que é a capacidade, né, desse solo ser permeável, fluxo de água, aeração, né, calor, os processos físicos são muito importantes nos processos de atenuação física do poluente, né, como a filtração, lixiviação, facilitando as condições para que esse processo de atenuação química e biológica possam ocorrer. E o deslocamento da água no solo, ela vai acontecer por meio poroso, né, e heterogêneo também, na qual a velocidade desse composto orgânico será determinada pelo seu tamanho, forma, conexão, entre outros vazios do solo, e a viscosidade do fluido também. Em relação à propriedade química do solo, nós temos pH, quantidade de nutrientes, capacidade de troca iônica, condutividade elétrica, matéria orgânica, e são fundamentais, né, na atenuação desses poluentes neste meio. E a gente pode citar que a dissorção, a fixação química, precipitação e a oxidação, a troca de nutrientes, neutralização iônica que ocorre nesse solo. E nós temos alguns problemas, né, em relação à poluição do solo, que está relacionada à disposição inadequada desses resíduos, ocasionando um grande impacto ambiental, como a contaminação da água, sua escassez, o aparecimento de doenças também correlacionadas. Se eu tenho um determinado resíduo que ele vai entrar em processo de decomposição, e esse material ele vai parar, por exemplo, no meu recurso hídrico, e esse material for bioacumulativo, né, a gente vai acabar bebendo essa água, por exemplo, né? Se for parar numa água que de abastecimento público, por exemplo, a gente vai ser contaminado e, consequentemente, pode acontecer também na questão de alimentação, né? Por exemplo, se eu ingerir um peixe que ingeriu esse poluente lá na água e for um produto bioacumulativo, isso vai também parar aí no nosso organismo. Isso acontece muito na questão dos metais pesados, né? Um material que tem metal pesado, que não tem um descarte adequado, e é depositado diretamente no solo, esse processo de decomposição vai gerar, vai fazer, né, com que esses metais pesados entrem em contato com o solo e, consequentemente, com as águas subterrâneas ou superficiais aí. Falando um pouquinho sobre resíduos sólidos, né? Nós temos uma definição de resíduo sólido no Brasil, que segue, né, algumas normas técnicas, vamos dizer assim. A principal delas é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é conhecida como a Lei 12.305, que foi criada em 2010. Essa lei, ela é como um parâmetro, né, para toda a questão de gerenciamento de resíduos que acontece hoje no país, é uma lei federal. Então, desde os meus processos, né, de geração, tratamento, destinação, coleta, né, dos meus resíduos,
está estabelecido nessa lei. Então, resíduos sólidos são aqueles materiais que são descartados provenientes das atividades humanas. Esses resíduos, eles podem estar em estado sólido, semissólido, e eles necessitam de uma destinação adequada, né, correta, de forma que não vai impactar o meio ambiente. E nós temos também a Lei 10.004, aí também de 2004, que é uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT, que ela vai classificar os nossos resíduos conforme os seus riscos ao meio ambiente e à nossa saúde, né, seguindo aí normas, entre outros, e esses resíduos eles têm algumas classificações. Por exemplo, nós temos a classificação 1, que são para resíduos perigosos, o resíduo de classe 1. O que é o resíduo de classe 1? São aqueles que têm características como inflamabilidade. Então, por exemplo, se for um resíduo que pode pegar fogo, ele é classe 1. Corrosivo, ele pode ser reativo, ele pode ser tóxico. Não está aí, mas tem a questão de patogênicos também, né? Um resíduo, por exemplo, hospitalar, né? Que tem vírus, bactérias, né? Também é considerado perigoso e se enquadra aí no classe 1. Temos os resíduos classe 2, que são os não perigosos. Então, se ele não é perigoso, ele não necessita de tantos cuidados? Será, né? Por que ele necessita também de cuidados, né? Porque apesar dele não ser enquadrado como perigoso, ele pode impactar, de certa forma, o meio ambiente, né? E a gente tem duas classes aí, a classe 2A e a classe 2B, onde nós temos os não inertes, né? Que são os resíduos que possuem propriedade com biodegradabilidade e solubilidade, e os classe 2B, que são inertes, né, que não sofrem alterações químicas significativas ao longo do tempo. Recentemente, essa lei ela passou por uma revisão, onde a gente não tem mais o classe 2A e o classe 2B, né? Eu estou falando para vocês terem conhecimento, porque nem todos os locais têm essa atualização da norma, né? Então, hoje a gente já tem essa classificação apenas de classe 1 e classe 2. Os resíduos sólidos, eles podem ser classificados de alguma forma, né? Seja por natureza física, se é um resíduo sólido, ou se é seco ou molhado, pela sua composição química, né? Então, a matéria orgânica, a matéria inorgânica, pelos riscos, né? E o potencial para o meio ambiente, e quanto à sua origem também. Algumas normas, né, e resoluções existem e classificam os resíduos sólidos em função dos riscos, né, e potenciais ao meio ambiente e também à nossa saúde. Como também a questão de função da natureza e da origem. Nós temos os rejeitos, né? O que é um rejeito, por exemplo? Né? O rejeito é um material descartado, que não possui um valor econômico, vamos dizer assim, né? Não pode ser reaproveitado, reciclado. E no contexto ambiental e industrial, os rejeitos podem ser sólidos, líquidos ou gasosos e apresentam características como tóxicos, inflamáveis ou corrosivos, né? Então, a gente tem muito a ideia de rejeito de mineração, por exemplo, né? Depois que eu passei pelo meu processo produtivo, né? Aquilo que sobra do processo produtivo que vai ser depositado, por exemplo, numa barragem, a gente chama de rejeito. Eu não consigo vender, não consigo reaproveitar aquilo do processo, né? Pode ser que com futuras tecnologias a gente consiga reaproveitar esse rejeito, né? Voltando ele para a cadeia produtiva. Mas a maioria dos locais não tem um tratamento ou uma forma de reaproveitar em si. Nós temos os resíduos sólidos urbanos, né, que são aqueles gerados nas cidades, né, a partir das atividades domésticas, comerciais, industriais, né, dos serviços públicos, como também varrição de ruas. Então, o resíduo que eu descarto, por exemplo, da minha casa, é um resíduo doméstico, né, e ele é um resíduo sólido urbano. O que se inclui nesses resíduos, né? Embalagens, restos de alimento, papel, plástico, vidro,
E a gestão desses resíduos sólidos também é um grande desafio para as cidades, né, para os municípios, porque nós temos a questão de coleta, transporte, tratamento e destinação final adequada. Então, por exemplo, quando eu não trato de fazer a separação adequada do meu resíduo na minha residência, né, a cadeia começa aí. Esse resíduo que às vezes poderia ser reciclado, ele vai parar num aterro sanitário. Esse aterro vai ter uma vida útil, né, mais rápida, né, porque o que era para ir para um aterro sanitário era apenas o resíduo orgânico, vamos dizer assim, e não recicláveis, e acaba indo embalagens, plásticos, vidros, né, alguns papelões que têm condição de ser reaproveitado aí, reciclado. Então, a gente acaba tendo uma superlotação dos aterros que vai prejudicar um gerenciamento bem feito, né? No Brasil, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai estabelecer algumas diretrizes, né, para esse manejo sustentável, incentivando a reciclagem e a redução na geração de resíduos, né? Não sei se todo mundo conhece, mas nós temos a padronização de cores, né, que é uma sugestão desta norma, né? Então, quando você vai num determinado local, você vê que o vermelho é plástico, né? Todo lugar que você vai, o vermelho é plástico, né? A questão do papel, né, que é azul, o verde vidro, né? O laranja são pilhas, baterias, né, eletrólitos aí. O marrom orgânico, né? O amarelo metal. Então, são cores padrões, né? Que a norma nos sugere. Ah, Samantha, mas aí eu quero ter uma empresa e aí eu quero lançar uma outra cor aqui que não tem na norma. Posso? Pode, porque a norma não te proíbe, ela apenas te sugere uma padronização de cores, né? Claro que a gente busca atender o máximo possível dessa padronização, mas às vezes tem resíduos que às vezes não estão descritos ali, né? E aí a gente necessita de uma nova padronização, por exemplo. Os municípios brasileiros, né, em sua maioria, possuem demanda, né, por sistemas de saneamento e tratamento de resíduos sólidos urbanos, né? Então, hoje a gente tem vários municípios que ainda não têm saneamento básico e não tem também tratamento de resíduos. E a gente tem, né, o IBGE aí que demonstra, né, através dos censos, que ainda persiste a falta de tratamento e disposição final, né, desses resíduos, e muitos são feitos de forma precária, o que vai causar problemas, né, de aspectos sanitários, por exemplo, né? Então a gente vai ter o aumento de doenças de veiculação hídrica, aumento de doenças sanitárias, ambientais, né? O aumento também de problemas econômicos e sociais, né? Contaminação do solo, das águas subterrâneas, superficiais, poluição do ar, né? Pelo gás gerado ali, que é o metano, no processo de decomposição, e o favorecimento de catadores também em locais inadequados, né? Se eu tenho, por exemplo, hoje a gente tem poucos municípios, vamos dizer assim, a minoria, que existem aterros sanitários licenciados e controlados da forma correta, né? A maioria dos municípios, a gente tem os que a gente conhece como lixão, né? E os lixões, eles têm um grande problema. Além de não ter um tratamento adequado para esses resíduos, ainda tem o problema das pessoas que vêm procurar por materiais recicláveis que possam ser vendidos, né? O que seria ideal aí uma cooperativa, por exemplo, de reciclagem. Então, é um problema social, econômico, ambiental, sanitário, enfim, né? É um problema sério. E falando um pouquinho sobre os resíduos de saúde, os resíduos de saúde são aqueles que são gerados, né, dos estabelecimentos de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias, e eles representam riscos biológicos, químicos e radioativos, e aí eles necessitam, né, gerenciamento adequado também.
Nós temos a resolução 222 de 2018, que é da Anvisa, que vai estabelecer algumas práticas para a gente gerenciar esses resíduos, né, desde a sua segregação, acondicionamento, transporte, tratamento, destinação final. E os resíduos de serviço de saúde, eles são classificados em alguns grupos, né? Por exemplo, a gente tem o grupo A, que se encaixam os resíduos que têm potencial infectante, igual, por exemplo, bolsas de sangue, alguns materiais que podem infectar outras pessoas. Ou ao meio ambiente também. O grupo B são os resíduos químicos perigosos, né? Então, medicamentos vencidos. O grupo C, resíduos radioativos, então, materiais usados em exames de medicina nuclear, aqueles exames de raio-x, por exemplo, se enquadram aí no grupo C. O grupo D são os resíduos comuns, né? Sem risco biológico ou químico, então, os papéis, embalagens. O grupo E são os resíduos perfurocortantes, né? Então, agulhas, bisturis, né? Nesse grupo A, também tem a questão de materiais que foram usados, por exemplo, gases, usados em curativos, né? E o gerenciamento adequado dos resíduos de serviço de saúde é essencial para a gente evitar impactos ao meio ambiente e proteção também da nossa saúde. As normas, elas estabelecem, né, os processos de segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte, até a sua deposição final. Falando um pouquinho sobre os resíduos sólidos industriais, né, são aqueles que são gerados nas atividades produtivas, né? Então, tem uma determinada indústria e essa indústria ela vai gerar um determinado resíduo sólido, por exemplo. O que pode se enquadrar aí nos resíduos industriais, né? Metais, plásticos, produtos químicos, borracha, vidro, resíduos de processos produtivos, né? E eles são classificados de acordo com sua periculosidade, né? De acordo com a NBR 10.004 de 2004, da ABNT. Então, a gente tem a mesma classificação, né? Perigosos, os que apresentam inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, né? Incluem solventes, resíduos metais pesados e os não perigosos, né? Que eu falei que muitas das vezes eles não têm os mesmos riscos de um perigoso, mas eles podem sim impactar o meio ambiente de certa forma. E quando a gente vai fazer, né, a segregação desses resíduos, é importante a gente ter uma gestão adequada para a gente evitar os impactos ambientais e também a nossa saúde. Nós temos também os resíduos sólidos de construção civil. São aqueles resíduos que são gerados, né, durante as obras, reformas e demolições também. O que se inclui aí nos resíduos de construção civil? Tijolos, concretos, metais, madeira, vidro, plástico, né, entre outros materiais. E nós temos uma norma da resolução CONAMA, que é do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é a 307, que foi criada em 2002, que vai estabelecer, né, algumas diretrizes para a gente gerenciar esses resíduos, de acordo com suas categorias. Então, a gente tem 4 categorias para esses resíduos. Classe A, né, que são aqueles que podem ser reutilizados, recicláveis, né, por exemplo, concreto, tijolo. A classe B são os materiais recicláveis, né, que podem ter outras destinações. Um exemplo, plástico, papel, metal. Classe C, né, resíduos sem tecnologia viável para sua reciclagem, né? Por exemplo, lixas, panos. O classe D são os resíduos perigosos, né? Tintas, solventes, entre outros, que também necessitam de uma gestão adequada para a gente conseguir controlar, né, e reduzir impactos ambientais, ter a questão de sustentabilidade dentro da construção civil também. Hoje a gente já vê que existem
obras, né, com materiais sustentáveis. Né? Às vezes um material que veio, por exemplo, de outro processo produtivo que a gente conseguiu transformar em uma matéria-prima para construção civil. Né? Então, isso, com o passar dos anos, né, foram surgindo novas tecnologias, o que faz com que a gente consiga, né, diminuir essa questão dos resíduos. Agora, falando um pouquinho, pode só tomar uma água, pessoal. Falando um pouquinho, né, sobre a diferença aí entre lixão, aterro controlado e aterro sanitário. A maioria dos municípios, né, não tem um aterro controlado ou um aterro sanitário. A maioria dos municípios hoje no Brasil, a gente tem, infelizmente, né, a questão dos lixões. E o lixão, ele nada mais do que uma forma inadequada, né, de descartar esse resíduo, onde o lixo vai ser depositado a céu aberto, sem controle, sem fiscalização, né, o que vai acarretar aí uma contaminação do solo, da água, né, do ar também, porque vai gerar gases no seu processo de decomposição, e também a questão de vetores de doenças, porque eu vou conseguir, né, nesse processo de decomposição, atrair, né, animais aí, né, também para esse local. É o que a gente pode ver nessa primeira imagem aqui, né? Bem retratando aí a questão do lixão. Já a segunda opção, né, é um aterro controlado, que é uma alternativa intermediária entre o lixão e o aterro sanitário, onde a gente recebe o lixo e esse lixo ele vai ter uma cobertura, né, de terra aí, de solo, para reduzir a questão de impacto ambiental, mas não há impermeabilização, nem tratamento adequado desse chorume que vai ser gerado aí nesse processo de decomposição da matéria. Então, né, a gente conhece como chorume o líquido, né, que o lixo ali, o resíduo solta no seu processo de decomposição, que deveria ter um tratamento adequado, né, e na situação do aterro controlado não tem. É o que a gente também pode ver na segunda imagem aqui. E temos, né, a questão do aterro sanitário, que é a forma mais segura, mais ambientalmente adequada para destinar esses resíduos, onde a gente tem uma impermeabilização do solo para a gente evitar a contaminação, né? Entre esse processo de impermeabilização, a gente tem canais de drenagem, né, que vão drenar esse chorume. Esse solo, esse chorume ele também vai passar pelo processo de tratamento, então nós temos lagoas de tratamento, né? E esses gases que são gerados também pela decomposição, muitas das vezes podem ser transformados em energia, né? Também é uma outra opção. Então nós temos essas três opções, a gente pode ver na última imagem aí, bem característico de um aterro sanitário. Então, eu vou impermeabilizando esse solo, né, à medida que eu vou construindo camadas desse aterro. Falando um pouquinho sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que vai estabelecer aí diretrizes para a gente gerenciar e classificar esses resíduos. Então, a classificação dos resíduos ela vai ser feita com base na origem e nos riscos que ele vai representar tanto para o meio ambiente quanto para nós, né, para a nossa saúde. E de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles podem ser classificados em resíduos domiciliares, que são aqueles gerados, né, nas residências, e a gente tem aí, por exemplo, a questão de alimentos, embalagens, os resíduos industriais, que são originados dos processos produtivos, podendo ser perigoso ou não, né? Classe 1 ou classe 2. E temos os resíduos de serviços de saúde, né? Que é o que eu falei anteriormente, que são aqueles gerados em clínicas, hospitais, laboratórios, que vão exigir um tratamento
adequado, justamente por terem um risco biológico bem alto. Os resíduos de construção civil, né, que são provenientes de obras, demolições, concretos, tijolos, metais, os resíduos agrícolas, que são aqueles resultantes das atividades agropecuárias, né, como os resíduos de colheita, embalagem de defensivos agrícolas, né. Hoje a gente tem uma lei, né, que trata de logística reversa para as embalagens de defensivos agrícolas, né. Então, quando um agricultor vai e compra um determinado defensivo, né, ele tem que devolver essa embalagem onde ele comprou, né, justamente para a gente não ter essa questão de descarte incorreto. Resíduos perigosos, né, que é aquele que eu falei anteriormente, corrosivo, tóxico, reativo, né, e exigem aí um manejo adequado. Os resíduos sólidos urbanos, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos também incentiva a coleta seletiva, né, reciclagem e logística reversa. Então, falando um pouquinho sobre isso, a coleta seletiva, ela nada mais do que eu fazer a segregação adequada do meu resíduo, né? De acordo com sua classificação. Então, por exemplo, se eu tenho um papel, eu vou descartar no papel, um plástico no plástico, né? O que isso vai ter de ganho para nós? Eu vou conseguir, né, fazer com que esse material que eu descartei volte uma cadeia produtiva através da reciclagem, se tornando um novo produto, né? Tem toda a questão social também, né? Porque quando esse material, por exemplo, vai para uma cooperativa de reciclagem, muitas famílias elas vivem da renda, né, das cooperativas, né? Então tem a questão social. E aí eu também não vou precisar retirar uma nova matéria-prima para produzir um novo produto, gastando mais água, mais energia, mais recursos naturais, né? Então, eu consigo reintroduzir esse resíduo, ele vai ser reaproveitado, reciclado, gerando um novo produto, voltando à cadeia produtiva, né, e ser comercializado. Já a questão da logística reversa, né, é quando eu devolvo o meu resíduo, por exemplo, se eu tenho a questão de pilhas e baterias, né, que tem metais pesados, que são bastante, né, contaminantes para o solo, para a água. Então, eu faço uma logística reversa devolvendo ao meu fabricante para que seja feita um tratamento e destinação adequada desse resíduo. Então, isso tudo está estabelecido aí na Política Nacional de Resíduos Sólidos também. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, ela define as etapas, né, de coleta, separação, conforme a constituição e composição desse resíduo. Então, o processo de separação ele vai facilitar a reciclagem e uma destinação ambientalmente adequada. E ela pode ser classificada de diversas formas, né? Depende da abordagem adotada pelo município, pela empresa ou pelo responsável da gestão desses resíduos, né? Por exemplo, por tipo de material. Então, eu vou ter uma separação entre resíduos recicláveis e orgânicos, né? Então, eu preciso separar o papel, o plástico, o vidro em coletores diferentes? Depende. Às vezes a pessoa quer separar só o que é reciclável do que é orgânico, por exemplo, né? E aí a gente também já consegue ter uma destinação mais adequada. Por origem, né? Eu vou separar o resíduo domiciliar, do comercial, do industrial, do serviço público, né? Por sistema de coleta, então, porta a porta, né? Pontos de entrega voluntária, cooperativa de reciclagem, né? Então, essa política ela vai incentivar a implementação da coleta seletiva por parte de gestões integradas e vai promover a responsabilidade compartilhada de todos nós, né? Porque a responsabilidade ela é compartilhada, né? Tanto nós, cidadãos, quanto os poderes públicos, as indústrias, né? Os governos. Então, é uma gestão compartilhada, não tendo só como responsabilidade eu, você, o governo, né? Enfim. A gente tem a classificação das cores, né? De acordo com o que eu falei anteriormente, de acordo com que a Política Nacional de Resíduos Sólidos
estabelece, e também a CONAMA 275 de 2001. Então, por exemplo, a gente tem a azul, que a gente vai descartar papel e papelão, o vermelho plástico, o verde vidro, o amarelo metal, o preto madeira, laranja resíduos perigosos, branco geralmente são resíduos de serviço de saúde, roxo resíduos radioativos, marrom resíduos orgânicos e os cinzas não recicláveis, né? Então, essas cores, elas são sugestivas, né? E aí ajudam a gente ter uma determinada padronização para a gente conseguir fazer uma segregação adequada desses resíduos, promovendo aí a reciclagem, né? Ou tratamento e destinação adequado, conforme o tipo de resíduo. Então, falando um pouquinho agora sobre as etapas, né, da coleta seletiva, até a sua destinação final, né? A primeira etapa da coleta seletiva é a separação na sua origem. Então, os resíduos eles vão ser separados por quem gerou, né? Seja residência, empresa, indústria, conforme a sua composição, né? A segunda etapa é a coleta e transporte, né? Quando, depois de fazer a minha separação, vai vir, né, uma coleta onde esses resíduos vão ser recolhidos, encaminhados aí para centrais de triagem ou unidades de processamento. Lá na triagem, né, os materiais recicláveis são separados manualmente, né? Isso facilita a questão do reaproveitamento. Nós temos também o processamento e reciclagem, né, que é o que eu falei anteriormente. Os resíduos recicláveis vão ser transformados em matéria-prima e, assim, um novo produto. Que não serve hoje para uma indústria, né, pode ser a matéria-prima para outra indústria. Tratamento de resíduos orgânicos, né? Os resíduos orgânicos, eles podem ser compostos ou utilizados por geradores de biogás, né? Então, por exemplo, pode ser gerado energia. E a destinação final, né, que é quando eu não consigo ter nenhum tipo de reaproveitamento para esse resíduo, eles são encaminhados aos aterros sanitários, né, nas formas de disposição ambientalmente adequada. Aqui a gente tem, né, uma imagem de como funciona, né, esse ciclo, né, dos resíduos, né? Primeiramente a gente vai ter o descarte, né? Na verdade vai ter o consumo domiciliar, né? Eu vou consumir o meu produto que eu comprei, em seguida eu vou descartar ele, né? Em seguida eu tenho uma coleta, seja pela prefeitura ou por uma empresa terceirizada, catadores, né, etc. E aí a gente vai definir, né? Esse material ele teve uma coleta e ele vai para uma destinação final, né? Ou ele tem a possibilidade de ser recuperado através da triagem. Se ele tiver a opção de ser recuperado através da triagem, a gente tem cooperativas, né? Municipais ou particulares que fazem a separação desse resíduo. Em seguida, né, o que é reciclável, né, vai para compactação e comercialização, e o que não tem, né, forma de recuperar, ele também vai para a destinação final. Em seguida, né, da compactação e comercialização, a gente tem o processo de reciclagem, né, que ele volta para a indústria, né, como matéria-prima, se tornando um novo produto. Então, a gente consegue fazer a produção desse novo produto e, em seguida, a distribuição, tá? Quando eu não consigo, por exemplo, passar por essas etapas, o meu resíduo ele vai diretamente para a etapa de disposição final. Agora eu vou passar para vocês dois vídeos mostrando um pouquinho sobre essa questão dos resíduos. Vocês me confirmem, por favor, se vai estar bom o som. Tá todo mundo ouvindo, pessoal?
Sim, sim. Ok. Vou passar um vídeo agora falando um pouquinho sobre essa questão da nacional de resíduos sólidos e como que isso funciona em determinados municípios. Professora, licença, tá sem voz. Para mim também está sem voz. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar novamente. Deixa eu ver aqui. Ah, por que que não tá andando, hein? De Brasília, que acontece aqui na capital. Agora sim, mas a senhora deu pausa, mas estava funcionando o áudio. Tá, vou voltar. Se parar, vocês me avisem, tá? Por favor. Cinco anos depois da criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Momento Ambiental volta ao tema para mostrar que boa parte desse conjunto de regras e diretrizes ainda não saiu do papel. Uma pesquisa recente ajuda a entender o comportamento da população e destaca o mau exemplo de Brasília. O que acontece aqui na capital federal é a prova de que ainda temos um longo caminho pela frente. O brasileiro produz, em média, 1 quilo de resíduo urbano por dia. Em 11 anos, a produção de lixo cresceu 29%. Estamos falando de 70 milhões de toneladas coletadas anualmente. Os números foram publicados em 2015 pela Associação Brasileira de Empresas de Resíduos Especiais. Existe uma equação mundial que ainda não conseguimos desvincular, que é quanto mais rico e mais desenvolvido um povo, mais resíduo esse povo gera. Para se ter uma ideia, 30 milhões de toneladas por ano que vão para locais inadequados afetam cerca de 40% da população brasileira. Os lugares inadequados são aterros controlados, improvisados e os lixões. A Política Nacional de Resíduos Sólidos previa o fim desses espaços até 2014. Todos os municípios deveriam ter construído aterros sanitários ou se organizado em consórcio para resolver o problema. Mas algumas cidades seguiram um caminho inverso. Brasília, por exemplo, tem o maior lixão a céu aberto da América Latina, o 5º maior do mundo. O lixão nunca foi permitido. Nós temos desde a Política Nacional do Meio Ambiente, que data de 81, a Constituição Federal, depois a Lei de Crimes Ambientais em 98, essa forma de disposição dos resíduos regentes, nunca foi admitido o lixão. Mas aqui ele existe há 50 anos e recebe cerca de 2.700 toneladas de resíduos por dia. 2.000 pessoas trabalham no lixão da estrutural de forma totalmente irregular. Normalmente quem trabalha aqui é quem não tem escolaridade, está desempregado, ou até mesmo para complementar a renda, né? Porque às vezes trabalha em uma determinada função, não ganha o suficiente para ter o custo para custear a família, e aí eles vêm para cá para tirar um valor a mais. Algumas dessas famílias já estão na 3ª geração de catadores. Está enganado quem pensa que construir aterros sanitários de acordo com todas as normas técnicas é o suficiente para acabar com os lixões. A mudança deve vir acompanhada de alternativas para quem vive da coleta de resíduos.
As pessoas que trabalham aqui precisam continuar exercendo a atividade. A sociedade depende dos catadores para colocar em prática a reciclagem e, claro, para diminuir o impacto do homem no meio ambiente. A gente também é um agente ecológico que está ajudando a sociedade, está ajudando a natureza, o ambiente. E a gente começa a abrir a visão que a gente realmente a gente presta um serviço que está favorecendo a outras gerações, futuras gerações. Os centros de triagem são os espaços ideais para receber essa mão de obra. No Distrito Federal, a promessa do governo é construir 12 prédios até o fim de 2016. O funcionamento será parecido com o deste galpão em Curitiba. Esteiras, uniformes, equipamentos de segurança e trabalhadores longe da informalidade. Uma promessa que os catadores já conhecem e não é de hoje. Já tem gente aqui que está há anos aqui, falando que ia ser removido, que ia ser por centro de triagem. Há anos tem essa história que o lixão ia acabar. E aí você pega e improvisa um lugar, é meio que decepcionante. Porque se for para dar uma coisa qualquer, a gente prefere ficar aqui. A nossa expectativa, né, estamos trabalhando para isso, é fazer contrato diretamente com as cooperativas de catadores, não com as pessoas físicas, né, mas com as pessoas jurídicas. Então nós queremos incluí-los nos serviços de limpeza pública, prestando o serviço de triagem. É um serviço de tratamento que faz parte do processamento antes do aterramento. Uma preocupação que não faz nenhum sentido se a população não separar o lixo em casa. Das 31 regiões administrativas do Distrito Federal, 27 contam com serviço de coleta seletiva. A coleta seletiva ela só é bem sucedida nas cidades onde teve um grande investimento em educação ambiental. E Brasília não entrou nessa linha ano passado, né? Foi colocado o serviço à disposição da população, mas não teve uma educação ambiental respectiva. Então a gente está montando um programa grande de educação ambiental para transformar a população em protagonista desse programa. E aí você vai conseguir fazer com que a população, porque é uma ação individual dentro da sua casa, né? O poder público não pode entrar lá e mandar fazer alguma coisa. A gente tem que sensibilizar as pessoas, conscientizar, para que elas participem, se sintam protagonistas e partícipes desse programa, para conseguirem fazer essa separação ser mais efetiva. Mas quem entende do assunto garante. Essa cadeia sustentável depende do investimento em indústrias recicladoras. Hoje, as poucas empresas se concentram no Sudeste. Isso significa que a matéria-prima precisa percorrer um longo caminho até a transformação. Infelizmente, o nosso país não dá nenhum estímulo para esse setor da economia se estruturar e crescer. O país precisa enxergar o potencial econômico enorme que nós temos a partir de aplicar um conceito simples que já está vigente no mundo, que é a utilização de resíduo como um recurso. Seja um recurso na forma de matéria-prima, seja um recurso na forma de energia. Nós temos esse potencial. Pessoal, então o que a gente pôde ver nesse vídeo, né, é um exemplo, né, que a gente tem em diversos outros municípios brasileiros, né, que não tem uma destinação e um tratamento adequado para esses resíduos. E como eu falei anteriormente, né, isso vai acarretar diversos problemas, né, econômicos, sociais, ambientais, né. E seria ideal, né, investimento de políticas públicas, né, o investimento em educação ambiental, né, para mudar a forma, né, que as pessoas encaram a questão dos resíduos, né? Hoje a pessoa, ela descarta o resíduo na porta da sua casa, ela não quer nem saber para onde que vai, né? Então é muito importante, né, a gente mudar a forma com que as pessoas pensam, né? E aí vem a questão de leis, vem a questão de educação ambiental, vem a questão de investimento também, né? Porque demanda custo. E a questão social, né, que é mudar a forma de trabalho das pessoas, né, o serviço dos catadores de material recicláveis é um trabalho muito importante, né,
Porque aquilo que eu não consegui separar na minha casa, quem vai separar é o pessoal da coleta seletiva, né? Então, um meio de geração de renda, né, para esse pessoal, um meio de sobrevivência. Então, é muito importante que haja investimento na forma de mudar, né, o pensamento das pessoas. Aqui em Araxá, por exemplo, a gente tem a coleta seletiva, não sei se todo mundo sabe disso, né, tem os determinados dias e horários de cada bairro, né, só que ainda é um trabalho que deve ser melhorado demais, né? Porque hoje a gente vê que nem todo mundo faz a separação do seu resíduo, nem todo mundo tem conhecimento, né, desse serviço. E as cooperativas de reciclagem, hoje, elas vivem mais ou menos 30 famílias, né, no município de Araxá, que fazem a separação desses resíduos e sobrevivem através dos resíduos que são separados aí, né? Hoje, o aterro sanitário de Araxá, ele já atingiu a sua capacidade máxima, então, todo resíduo que é destinado do município de Araxá vai para o aterro sanitário em Uberaba, né? O aterro Soma é um aterro particular, então, hoje, né, a Prefeitura de Araxá, ela paga para destinar o resíduo, que anteriormente ela tinha um aterro próprio, né? Então, são políticas públicas que também devem ser avaliadas, né, e mudar da forma de agir, né, de pensar das pessoas. Eu vou passar um outro vídeo para vocês verem um outro exemplo. Um outro exemplo diferente, né, da questão de segregação, destinação e gerenciamento de resíduos também em outro lugar do país. Vocês estão ouvindo, pessoal, o vídeo? Sim, sim. O que é feito com ele, para onde ele vai? O impacto que isso gera para a sociedade, para a economia e para você? Hoje você vai conhecer uma cidade modelo que virou referência no gerenciamento de resíduos no Brasil. Bem-vindo a Curitiba! A população de Curitiba, ela é muito crítica e ela nos cobra bastante. Então, eu digo que nós temos em cada cidadão curitibano um fiscal da limpeza urbana. Isso para nós é bom, porque o município não consegue estar atento em todos os lugares, a olhar todas as vias da cidade. E quando o cidadão nos liga ou aciona um 156 dizendo que em tal lugar precisa ser melhorado, de imediato a gente se dirige para fazer uma avaliação e adotar as medidas cabíveis. Historicamente, Curitiba foi uma das primeiras cidades a implementar a questão da separação do lixo reciclável, né? Então isso vem de casa, a gente traz desde criança, né? A criança cobra o pai que faz com que faça a separação correta. Além disso, dentro do contrato, a fiscalização é muito forte da prefeitura também, né? E isso é um valor tanto para a prefeitura, quanto para o munícipe, quanto para a companhia. Então é um tripé, digamos assim, né? Então, desde o gerador, desde o cliente, que é a prefeitura, e nós que somos contratados, isso é um valor para a gente. O gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, ele tem a sua particularidade, ele não é como qualquer outro gerenciamento de resíduos. Dentro de uma casa, por exemplo, você tem inúmeros tipos de resíduos sendo gerados, como, por exemplo, medicamentos, agulhas, né, para quem faz uso de medicação contínua, você tem recicláveis, você tem o lixo orgânico. Imagina lá só quantas cascas de vegetais, quantas sobras que acabam não acontecendo numa cozinha, né? Então, todos esses resíduos, eles recebem um tipo de armazenamento, um tipo de transporte, um tipo de tecnologia de destinação final correspondente à sua característica. Esse processo ele vai depender muito do tipo de resíduo que a gente está falando. Mas vamos usar como exemplo o lixo comum, que todo lar, toda casa gera esse tipo de resíduo. Então a senhora vai lá colocar o seu resíduo
para fora da casa dela e ela acha que o problema ali acabou, né? Na verdade, ele é só o começo, realmente. Vem o coletor, ele faz essa coleta desse resíduo. Esse transporte, normalmente, ele é direcionado para uma unidade de tratamento, né? No caso do lixo comum, a maioria dos municípios acabam realmente indo para aterro sanitário e é onde ele recebe essa disposição final adequada. Mas cada resíduo vai receber um tratamento conforme a sua característica e periculosidade. A Estri é uma empresa de soluções ambientais, fundada em 1999. De lá para cá veio aumentando seu escopo na área ambiental e hoje ela trabalha na cadeia completa do resíduo, que é desde o gerenciamento dentro da indústria, coleta do resíduo, transporte, tratamento, valorização e destinação final em aterro sanitário. Então, além dessa cadeia do resíduo, tem a questão também da limpeza pública, né, de serviços para as prefeituras, como a gente faz aqui em Curitiba, que é coleta do resíduo domiciliar, coleta do resíduo da coleta seletiva, varrição mecanizada e limpeza especial, que é basicamente poda. Você sabe para onde vai o lixo quando sai da tua casa? Não. Não sei te dizer. Eu sei que eu separo. Você separa? Separo o lixo que não é lixo, bem certinho. Lá no meu condomínio tem tudo separadinho, mas para onde vai realmente não sei. Não, mas eu estou consciente que aqui em Curitiba a coisa é bem organizada, né? Tem as especificações nas lixeiras, né? O munícipe gera todo o seu resíduo, coloca ele para fora, os meninos chegam, realizam toda essa coleta, existe um roteiro a se fazer. Assim que a rota finaliza ou o caminhão encheu, o caminhão ele é direcionado à Fazenda Rio Grande, que nós temos um aterro. Lá a gente faz todo o tratamento desse resíduo que é colocado lá na ponta pelo munícipe. Então tem todo esse projeto que é realizado. A coleta pelos meninos, encheu o caminhão vai até a Fazenda Rio Grande do nosso aterro e lá a gente faz o tratamento. O aterro sanitário, ele possui toda a engenharia e tecnologia necessária que o diferencia de um aterro controlado de um lixão. Então toda a base é impermeabilizada, existe a drenagem de chorume, a drenagem de gás, a cobertura diária do resíduo, né? Os subprodutos aí da decomposição do resíduo, que é o gás e o chorume, eles têm seu tratamento adequado. O gás segue para uma central de energia, onde a gente valoriza, né, gera energia elétrica a partir desse gás. O chorume segue para uma estação de tratamento, possui tecnologia do sistema biológico, físico-químico e ultrafiltração. Esse chorume ele entra nos padrões necessários para a gente descartar no rio e até para a água de reuso. E uma unidade de biorremediação, né, que a gente trata solo contaminado com hidrocarboneto. Então, por exemplo, vazamento de tanque de combustível em posto de gasolina, né, que seria diesel, óleo, gasolina, etc. A estação ela contempla algumas etapas. A primeira etapa que a gente tem, o que a gente chama de preliminar, que é um processo de separação física, onde as partículas maiores elas são retidas em peneiras rotativas e depois dessa etapa a gente entra para o sistema biológico, onde a gente conta com 3 lagoas, onde ela nitrifica, denitrifica. Depois a terceira etapa é um sistema físico-químico, que ele é muito semelhante ao sistema físico-químico convencional, onde se adiciona cal, um sal coagulante, e depois a gente tem uma etapa posterior que é a filtração sobre carvão ativado. Depois de todas essas etapas, a gente já tem um efluente com uma qualidade muito satisfatória e que ela vai ser descartada no corpo receptor, que no nosso caso é o Rio Iguaçu. As nossas análises em si, a gente faz as análises que a gente usa kit, predominantemente kit. Então a gente tem nitrogênio, o amoniacal, que é o principal parâmetro que a gente utiliza, que é o que a gente mais precisa monitorar, DQO, o nitrito e o nitrato, que também são partes do grupo de nitrogênio. A gente também consegue fazer a parte de sólidos, né? pH, temperatura e hoje a umidade, quando o aterro geralmente do lodo.
o resto é terceirizado. O nosso processo ele dá em torno de 98% de eficiência em amônia e DQO, que são os principais parâmetros. Tem parâmetros que ele dá 100% de eficiência porque não aparece. Que é a unidade de biometano, unidade de geração de energia. O motor aqui são motores a gás, o motor especificamente foi fabricado, projetado para gás, para rodar biometano, rodar pobre. O biometano é bem mais pobre do que o GNV. Então, 7 motores hoje na planta. Os 7 motores hoje na planta geram 9,8 mega de energia, que seria o suficiente para alimentar 180 mil habitantes hoje. A unidade roda 24 horas por dia. A energia hoje é gerada, os motores geram, o gerador gera, vai para um transformador que joga na rede, que joga na subestação da Copel. A energia hoje é toda vendida, 100% vendida, para o mercado externo, para grandes consumidores que compram no Mercado Livre. A nossa coleta seletiva começou em 1989, 13 de outubro de 89. E por que ela deu certo e dá certo até hoje? Porque nós não fizemos experiência com um único bairro, com uma comunidade. Nós implantamos de uma forma equânime em todos os 75 bairros do município, em todas as vias abertas do município. Então o cidadão hoje ele tem duas opções para entregar o seu lixo doméstico. Ele entrega para a coleta de orgânico, o lixo comum e o rejeito, e ele entrega para a coleta seletiva 2 ou 3 vezes na semana o seu resíduo reciclável. E esse resíduo reciclável coletado, ele vai para uma das 40 associações contratadas pelo município para fazer a triagem, enfardamento, acondicionamento e comercialização desses materiais recicláveis, o que gera em torno de 950 empregos diretos somente nas associações de catadores. O que muitas pessoas não imaginam é que o lixo sendo tratado como lixo, ele não tem ganho ambiental nem econômico nenhum. Mas uma vez que a gente ressignifica ele, que a gente faz a nossa parte, fazendo a segregação adequada desses resíduos e direcionando ele para uma coleta seletiva, para um programa de catadores ou uma associação, ou até mesmo colocando lá para o caminhão, né, para o município que tem a coleta seletiva, você está influenciando diretamente na vida de outras pessoas, seja ele no catador, seja ele no coletor, seja ele no motorista desse caminhão. Muitas pessoas são beneficiadas também economicamente com o gerenciamento adequado dos resíduos recicláveis. O processo de coleta de recicláveis da empresa Estre funciona desde a parte do munícipe da separação do resíduo, de um saco diferente da domiciliar, né, onde a gente pega ele em 53 setores, traz para a empresa. Na empresa a gente tem uma balança, onde o motorista faz a manobra, ele faz a pesagem desse resíduo, desce do caminhão, pega o lacre com o valor do peso, lacra o caminhão para levar para a associação. Os coletores vão junto com ele, daí lá na associação eles descarregam esse caminhão para dar o destino final desse resíduo. São 53 caminhões diariamente. São 2 turnos de trabalho, 26 no diurno, mais 27 no vespertino, totalizando os 53 diariamente. O caminhão chega ali, joga o material, daí vai para a esteira, daí cada um tem sua função de separar por ordem, PET, latinha, papelão e assim vai. Aí, no final da tarde, a gente pesa esse material que vai para a prensa, é prensado. Aí, no final de cada 15 dias, esse material é vendido, né, enfardado e vendido para as empresas, né, que o nosso presidente faz essa função. Ele vende e daí é repartido em partes iguais para todos os colaboradores, né. Eu estou há 7 anos aqui. E desde então, eu que sustento minha família. E muitas mães aí, mães sozinhas, né, que são pai e mãe, a maioria mulheres, né, que trabalhamos aqui. A equipe de varrição hoje é composta por aproximadamente 550 pessoas. Então, assim, é um número bastante grande, nós estamos espalhados por Curitiba inteiro, né? Não temos só essa central aqui, temos outros postos instalados por aí, né? No qual nós distribuímos os varredores de acordo com a demanda e com a necessidade de varrição. O processo de varrição aqui na empresa, a Estre, né, funciona da seguinte forma. O varredor chega, né, ele vai para o vestiário,
faz a troca do uniforme, registra o ponto, né, toma o café, né, e a partir daí o líder organiza essas pessoas para que eles possam sair para os seus determinados setores, né, cada um pega o seu carrinho, né, se direciona até o portão, eles pegam a quantidade de saco necessárias que supostamente eles vão usar no decorrer do dia e a partir daí começa-se o serviço de varrição. E aí, né, dentro do carrinho tem um saco, né, que eles dispõem para poder colocar os resíduos que eles vão varrer. Deu uma quantidade X lá que não ultrapassa um limite de peso para que eles possam, né, manusear e também cuidar de quem vai fazer essa coleta, né? Faz a amarração do saco certinho, expõe num lugar seguro para evitar que pessoas passem e tropeçam nos sacos, né? Um ponto onde não tem estacionamentos. E aí, a partir daí, esse material fica exposto, consequentemente o caminhão da coleta passa e faz a coleta desse resíduo. Hoje, tanto nossos fiscais, quanto o nosso carregado, quanto os fiscais e líderes da empresa contratada, eles olham para as vias públicas com esse olhar exigente, com esse olhar de carinho, com esse olhar de excelência na limpeza da cidade. Por quê? O cidadão que paga pelo serviço de limpeza pública, ele quer receber um bom serviço. E é isso que nós retornamos a ele com esse olhar crítico. E eu costumo dizer, nós sabemos cuidar, sabemos olhar e amamos o que fazemos. A gente tem que fazer uma coisa bem feita e bem logística para mostrar para o meio ambiente que tem um povo que cuida da cidade. Eu trabalho aqui na empresa há 25 anos, sou muito dedicado ao meu trabalho, gosto muito dos meus líderes porque eles me tratam muito bem. O gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, ele é muito importante porque a gente está falando de um resíduo infectante, ou seja, ele é passível de transmissão de doenças. Uma vez que você gera esse tipo de resíduo em locais como hospitais, clínicas veterinárias ou até mesmo dentro de casa, você precisa olhar para esse resíduo de uma forma muito cuidadosa. Você imagina, né, a gente falando de uma seringa, por exemplo. Uma seringa mal gerenciada, ela pode causar algum tipo de acidente na manipulação desse resíduo, na hora que o coletor vir buscar, ou até mesmo na operação de tratamento. Por isso que é importante o descarte adequado desse tipo de resíduo, o transporte adequado e a destinação correta. A Extra é responsável pela coleta de resíduos de saúde de Curitiba e região metropolitana, onde a gente tem hospitais, dentistas, clínica veterinária, hemocentros, hemobancos. Então a gente vai até o cliente, deixa o equipamento vazio e coleta o equipamento cheio. A equipe de coleta é recepcionada na central, onde é feita a descarga dos materiais e feito o início da pesagem. Essa pesagem é feita através de aplicativo, onde o cliente já fica sabendo do seu peso. Posteriormente vai para a área de tratamento, onde o operador já está esperando para fazer o tratamento. É feita a trituração do resíduo e injeção de vapor e descarga de micro-ondas. O resíduo já sai totalmente descontaminado e encaminhado para aterro sanitário, já considerado classe 3. O município de Curitiba tem uma vasta gama de serviços públicos na área de limpeza urbana. Vou citar alguns. Limpeza de rios, limpeza de feira livre, varrição manual, varrição mecanizada, varrição manual com repasse, varrição manual sem repasse, coleta de resíduos vegetais, coleta de entulho, os ecopontos, que são os locais onde a população pode levar determinado tipo de resíduo. E toda essa gama de serviço dão hoje emprego para aproximadamente 3.500 pessoas no município de Curitiba. Então, é uma área de serviço de bastante expressão no município. O município tem o seu status de limpeza reconhecido hoje como um patrimônio imaterial, né?
e que faz com que todo esse exército, além de estar oferindo renda, estar gerando emprego, proporciona a Curitiba um ambiente limpo, um ambiente agradável, de uma cidade organizada, de uma cidade humana e acolhedora. Então a gente tem funcionários que trabalham na empresa desde 95, desde o início do contrato da Coleta Curitiba aqui da Cavo, né? E daqui a gente tirou tudo que a gente tem hoje, né? Que são as nossas casas, a gente sustenta as nossas famílias, né? Então isso passa de geração para geração. Hoje a ES ela tem um programa, uma escolinha que nós chamamos aqui, ensino básico, ensino intermediário, né? Como que funciona isso? A gente incentiva que os nossos profissionais, eles busquem o aprimoramento, né, da educação para buscar uma melhor colocação, tanto dentro da companhia ou então próprio quando ele sair daqui, que ele esteja preparado para uma oportunidade aí que surja na carreira dele, né? O que ela busca além do desenvolvimento profissional também um reconhecimento dele, né, uma valorização dele, para ele se sentir importante e assim, eu participei de uma formação, né, de uma formatura deles, a alegria que é deles em conseguir obter essa formação é algo que não tem como a gente se explicar, é muito gratificante isso, né? Saio muito feliz da minha casa de madrugada e venho para o meu trabalho e volto feliz, alegre, satisfeito. Além de a gente se sustentar, a gente faz um bem à natureza, né? Que eu acho que é importante, né? Eu digo para vocês que nas minhas veias e nas veias de muitos colaboradores nossos, ao invés de sangue, corre chorume. Porque nós amamos o que fazemos, gostamos de trabalhar com resíduos, gostamos de prestar bom serviço na cidade e estamos sempre buscando aprender, a conhecer, a inovar e a melhorar os nossos serviços continuamente. Todo mundo acha que o lixo é o fim de uma cadeia, né? E pra gente da Ester não, é o começo de tudo. Viu como o processo é complexo, mas funciona? Hoje nós vimos um grande modelo de uma cidade onde o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos acontece. Uma cidade que faz o gerenciamento de resíduos adequado, ele cuida das pessoas, ele cuida do meio ambiente, ele cuida da geração de renda e tudo funciona. Pessoal, nós temos aí, né, um bom exemplo, né, de gerenciamento de resíduos, né, na cidade de Curitiba. Imagina se todos os municípios, né, adotassem essas práticas e tivessem políticas públicas e um bom gerenciamento, né? Não sei se vocês sabem, né, mas, por exemplo, hoje lá na cidade de Curitiba, se você não faz a sua destinação adequada, a separação do seu resíduo, além de você ficar com vergonha, porque as outras pessoas vão fazer a separação adequada, né? Você corre o risco de ser multado, né? Então, a gente pode ver que resíduo é dinheiro, né? Geração de renda, geração de empregos, a questão ambiental, né? Que você vai estar evitando com que determinados resíduos vão ser descartados de forma inadequada e vão prejudicar o meio ambiente. A questão social, né? Vocês viram quantos empregos são gerados, né, através de um gerenciamento adequado de resíduos, né? Quantas famílias vivem, né, têm suas rendas retiradas dali.
Então, se tivesse, né, um sistema adequado, que funcionasse da maneira adequada e cada um fizer a sua parte, a gente consegue sim, né, ter um gerenciamento de forma positiva aí. Né? Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Não, professora. A aula foi bem explicativa. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, né? Espero que tenha atingido as expectativas, né? E até mais. Obrigada. Boa noite. A aula foi Boa muito noite, boa. Obrigada.